Boa noite, mais uma quinta-feira, estamos reunidos aqui na nossa igreja de Interlagos. Você é nosso convidado, se você está chegando agora e conheceu o nosso canal no YouTube, saiba que nós somos uma igreja cristã, evangélica, extremamente bíblica e buscamos entender as coisas de Deus o máximo possível para que ele seja exaltado, nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é acepção de mulheres. E esse assunto é muito interessante porque quando se fala em mulher, existe aí uma tendência muito grande dessas escolas feministas e progressistas e acabam achando que o cristianismo é machista e realmente não é machista. Eu queria ler só um versículozinho e falar rapidinho para vocês, e aí eu já passo a palavra para a Eliette fazer esse comentário. Quero ler um versículo que está lá em Marcos. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem. Vou compartilhar a tela. Está aqui. E está aqui, ó. Marcos, capítulo 25. Capítulo 5, verso 25. Ele diz assim: uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Quando, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na orla da sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo, aqui a palavra importante, e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Eu vou parar por aqui, porque o que eu quero comentar é exatamente esse momento em que a mulher, sofrendo, achando que ia ser apedrejada na realidade, porque mulher menstruada nenhuma podia tocar um homem, né? E ela tocou as vestes de Jesus. E Jesus sentiu que dele saiu virtude. Ou seja, Jesus amou tanto essa mulher, amou tanto, que aí ele falou: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. É uma das passagens que eu amo na Bíblia, sabe? Porque Jesus é um sujeito que mudou a história com relação às mulheres. E vocês vão ver isso. Vocês vão ver como é que Jesus trata as mulheres, como que a mulher é dentro do cristianismo. Então, seja bem-vindo mais uma vez, senta aí, pega a sua Bíblia e vamos dar início então a esse assunto tão interessante. Queria que você fechasse seus olhos, só para a gente fazer uma oração rápida pela Eliette. Senhor Jesus, nós te agradecemos por seu amor tão grande para conosco, Senhor. E como o Senhor mudou a história. Peço, Senhor, que tu abençoes a Eliette, abençoe quem nos está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eliette, é com você. Amém. Bom, irmãos, a semana passada, há 15 dias, nós falamos sobre a acepção de pessoas, né? E provavelmente a gente citou versículos, se não citou, eu vou só falar agora que todos conhecem. Para Deus não há acepção de pessoas. Esse versículo está em Romanos 2, 10 ou 11. Então, o que a gente vê na história bíblica, desde Adão,
até Jesus foi uma grande acepção de pessoas, né? E justamente há 15 dias nós abordamos a diferença que existia entre os judeus e os gentios, e como foi fomentada, né, como foi estimulada essa acepção, tanto espiritualmente como moralmente, como pelas leis, né, de Jeová, e a gente chegou à conclusão que Deus não muda, portanto, a, todo aquela lei, aquele ambiente de acepção de pessoas não poderia ser do Pai, e sim de Jeová. Então, em continuidade a esse assunto, hoje nós vamos falar sobre a acepção de mulheres. Como o pastor Hélio disse, no Evangelho de Cristo não há acepção de mulheres. Então, esse movimento que a gente vê de feminismo, na verdade, é um movimento ideológico para separação de famílias, separação de esposa e marido, separação de filhas com pais, para se libertar do patriarcado, né, entre aspas, mas isso não traz nenhum benefício para as mulheres, porque acaba direcionando para ideologias políticas que, em sua maioria, são avessas ao cristianismo, né? Mas hoje nós não vamos nos ater muito nesse assunto, a gente vai falar mais sobre a acepção de mulheres, porque a gente vê que hoje em dia, até muitas religiões, por exemplo, como os muçulmanos, existe uma enorme acepção de mulheres. E no Velho Testamento também existia uma grande acepção de mulheres, né? Então, eu já queria que o pastor abrisse em Gálatas 3:27, porque Gálatas já é Novo Testamento, já é Nova Aliança, já é Cristo trazendo a visão da nova aliança, a visão pós Jesus Cristo. Porque a Bíblia tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ou o Velho Testamento e Novo Testamento, falando a grosso modo. Então, a gente vê aqui em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Verso 28. Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea. Então, não há homem nem mulher, não se diferencia homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que está dizendo? Se nós somos revestidos, se nós somos batizados em Cristo, não há mais diferenciação. Esse versículo de Gálatas, e Gálatas fala muito também contra a lei de Jeová, né, a lei dos mandamentos dada por Moisés, fala justamente isso, quer deixar bem claro isso. Olha, Gálatas fala contra a lei, fala contra os mandamentos da lei que tolhiam a liberdade, né, que acabavam com a liberdade das pessoas, porque elas sempre estão debaixo do jugo da lei. E em Cristo, não essa lei foi abolida, sendo que agora nós temos uma outra lei, é a lei de Cristo, um novo mandamento vos dou, né, que vos ameis uns aos outros. Porque tudo se resume no amor. Porque quem ama não vai adulterar, quem ama não vai roubar, quem ama não vai cobiçar, né, a esposa do outro. Então, tudo isso, irmãos,
faz parte do novo mandamento. Então, o velho mandamento, Gálatas combate muito esse velho mandamento dado por Jeová, e aqui, justamente em Gálatas, fala, em Cristo, você é batizado em Cristo, você é revestido em Cristo, então não existe mais acepção de grego nem judeu, então não existe mais acepção de pessoas, não existe acepção de homem e mulher. Esse versículo, irmãos, é um marco muito importante, porque a gente vai ver mais ou menos o que acontecia no Velho Testamento em relação à acepção com mulheres. Na verdade, o homem e a mulher têm peculiaridades, têm diferenças, têm particularidades, não só anatômicas, mas também emocionais, psicológicas, que os diferenciam e os complementam. Nenhum está acima do outro, mas eles se complementam, eles não são iguais nas suas funções, eles não são iguais no cuidado com o lar, no cuidado com os filhos, na força bruta, né? Nas responsabilidades, mas eles acabam se complementando. Então, por exemplo, o homem, historicamente, ele sempre com a sua força maior, força muscular maior, ele sempre teve um papel de protetor da sua família e também de provedor. E a mulher, como ela dava luz, amamentava, cuidava dos filhos, ela sempre teve um papel de cuidadora do lar, de educadora das crianças. E isso foi se perpetuando. E sempre existiu essa complementariedade, né? Do homem saindo para a guerra, do homem defendendo sua casa e da mulher sendo aqui a conciliadora, a protetora, a educadora, a cuidadora da sua família, né? E se vivia harmonicamente com isso, o marido amando a mulher, protegendo a mulher cuidando da sua prole, dos seus filhos, passando os seus valores, os valores cristãos para as crianças, né? Mas, de alguma maneira, isso foi interrompido, principalmente durante a Revolução Industrial e no início, talvez, dos anos 40 do século passado, né? Então, eles começaram a colocar pitadas de intrigas entre a esposa e o marido, que a esposa tinha que ser empoderada, que a esposa tinha que trabalhar fora, né? Que eles precisam, talvez, os industriais ou os milionários da época necessitavam de mais força de trabalho, e talvez o governo precisaria de mais pessoas pagando impostos, né? E aí, resultado disso, muitas mulheres tinham filhos e terceirizavam os cuidados dos seus filhos para uma escola. E aí foi a época também que surgiu Antônio Gramsci, né, que teve a infeliz ideia de doutrinação, né, das crianças através da educação secular, através das escolas, né? Então, as crianças foram muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes, abandonada não só a educação de português, matemática, geografia para a escola, que as mães deixaram totalmente essa área para a escola, né? Óbvio, mas também esqueceram de educar as suas crianças, deixaram na mão dos professores passarem os valores morais, os valores religiosos, e os professores não têm essa obrigação, né? E aí, com essa história de Gramsci, né, que é o Antônio Gramsci, que foi um dos fundadores do Partido Comunista da Itália, muitas crianças acabam sendo doutrinadas
nas escolas, né, muitas escolas viraram antros de doutrinação e até mudando a capacidade de julgamento dos que agora chegam a adultos, né, que desde pequenininhos foram doutrinados pela falta, muitas vezes, da figura materna, né, e tudo isso com, vamos dizer, a roupagens e não, vamos igualar os homens e as mulheres. E o que as mulheres ganharam com isso? Trabalho fora de casa, dupla jornada, dupla responsabilidade, maior desgaste, para quê? Para comprar uma geladeira melhor ou para comprar um carro melhor, né? Em detrimento do abandono da sua família. Né? Então, a maioria das mulheres agora estão com essa dupla jornada. Né? Então, irmãos, esse direito, né, adquirido das mulheres, a gente tem que ponderar até que ponto esses direitos trouxeram benefícios para elas e para a família delas. Né? Porque o fato da mulher ter o direito, e esse direito, entre aspas, de trabalhar fora, talvez tenha sido mais um castigo, né? Porque quando Adão pecou, o trabalho dele, né? Ele ia ter que plantar, que trabalhar, isso aí foi um castigo, foi uma praga, né? Que Jeová lançou sobre Adão, né? Então, quando vamos dar depois uma olhada bem mais assim, uma olhada mais ampla no que o Velho Testamento aborda sobre o tratamento das mulheres, mas eu quero deixar bem claro para os irmãos, em Cristo não há acepção de homem e mulher. Cristo trata todos da mesma maneira. Tá? Moralmente, espiritualmente, os meus pensamentos são livres, eu tenho as minhas escolhas igual o meu irmão de carne, eu quero dizer. Né? Então, as mulheres têm a sua opção espiritual, a sua opção moral, não graças a qualquer movimento feminista, mas graças a Cristo, que ele igualou os homens e as mulheres, tá? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista familiar, do ponto de vista das escolhas, né? Que a gente vai ver como que era no Velho Testamento. Então, a mulher tem liberdade quanto à sua vontade, quanto à sua espiritualidade, quanto à sua individualidade após a igreja de Atos. Tá? Por quê? Porque em Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi a introdução da nova aliança, as pessoas ainda estavam mesclando muito o velho concerto com o novo concerto, o evangelho da circuncisão com o evangelho da incircuncisão. Na igreja de Atos, as coisas começam a se clarearem mais e haver uma separação melhor do que Cristo veio nos ensinar e o que estava nos ensinamentos doutrinários dos judeus, do Talmud, o que Paulo tinha aprendido aos pés de Gamaliel, né, que depois ele acabou atribuindo aquilo tudo como uma escória. Né? Então, a gente vê que no Velho Testamento, a mulher tinha uma função principal de procriação, de continuidade do nome do homem. E muitas vezes a mulher não era nem contada, né? Eles falavam o número de homens e depois aquela pessoa tinha mulheres e crianças e gado. Né? Então, a mulher ela estava sempre num nível inferior ao homem no Velho Testamento. Né? E muitas vezes, pela lei, ela tinha sentenças muito mais cruéis, pela lei de Jeová,
né, para a lei de Jeová, ela tinha sentenças muito mais cruéis do que os homens. Por exemplo, em caso de adultério, né? Que vocês que conhecem a história de Davi, Davi adulterou, né? E foi mais ou menos ele sendo uma pessoa proeminente, né? Acabou aquela história sendo que esquecida, né? Então, nós vamos agora entrar em algumas histórias do Velho Testamento, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em 1 Samuel 1:10. Esse 1 Samuel 1:10 fala uma história interessante de Ana, porque Ana não poderia ter filhos, né? Então, a infertilidade no tempo do Velho Testamento era um castigo muito grande para as mulheres. Então, em 1 Samuel 1:10, Ana está fazendo um voto perante o Senhor, perante Jeová, né? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, verso 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, que é Jeová, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor darei todos, ao Senhor o darei, ela dará o filho ao Senhor, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, o que a gente vê que Ana fez um voto a Jeová, né? Olha, eu tenho infertilidade, eu tenho uma esterilidade, mas se eu tiver um filho, eu o darei ao Senhor. Então, ela fez um voto. Só que no Velho Testamento, irmãos, as mulheres eram tão desprestigiadas, eram tão sem importância, que todo voto que a mulher fazia tinha que ser referendado ou pelo pai ou pelo marido. Então, a gente vê em Números 30:12 exatamente essa explicação. Por quê? Se por acaso, por exemplo, Ana fez um voto e o marido não concordasse com aquele voto, tudo era anulado, né? Por isso que em Números 30:12 fala sobre o marido anular o voto. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Então, vocês viram? Se o marido anulou o voto da esposa, não tem mais valor nenhum aquele voto, né? Por isso que eu digo, a mulher era tão desprestigiada que nem promessas, assim, votos, ela poderia fazer, né? Então, no verso 13, todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a sua alma, e seu marido ou confirmará ou anulará, né? Então, cadê a vontade própria da mulher, né? Se nem voto ela pode fazer. A mesma coisa, interessante, assim, a falta de importância da mulher no Velho Testamento. Deuteronômio 24:1. Eu sei que eu vou falar alguns versículos que talvez os irmãos já conheçam, mas é importante a gente abrir o leque e ver em várias áreas como era abordado o tratamento das mulheres. Então, em Deuteronômio 24:1, fala assim, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falhar uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá. Essa coisa indecente, irmãos, não é que a mulher não é mais virgem, porque isso aí vai ter um castigo, que a gente vai ver, mas o homem não se agradou intimamente da mulher. Então o que faz? Despede-a. Né? Sendo que as mulheres elas não tinham um emprego próprio, né? Elas não tinham a vontade própria, então o que ela tinha que fazer? Aceitar. Ele não achou coisa bonita em mim, então eu fui
né, desagregada daquela família, fui expulsa daquela família, e era tudo normal, né? Outra coisa interessante, a mulher, muitas vezes, ela era usada como um troféu pessoal. Isso está em Josué 15:16, que quando a mulher foi usada como um troféu, isso. E disse Calebe, quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, quer dizer, uma cidade, só é uma cidade, essa Kiriat-Sefer é uma cidade, e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quinás. Então, existia essa cidade, aí Caleb falou, olha, quem tomar essa cidade, eu vou dar minha filha por troféu, vou dar minha filha por presente. No 17, tomou-a, então tomou essa cidade, pois Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe. Aí Calebe deu a sua filha de presente, porque ele tomou uma cidade. Então, a mulher, ela tinha um valor comercial e um valor, vamos dizer assim, como um trunfo. Ah, eu conquistei essa cidade, então vou ganhar uma mulher, né? Você nem sabia quem era a mulher, se ela ia se dar bem com você, né? Então, a gente vê também em Gênesis 34:1, interessante que as mulheres, elas eram negociadas como se fosse uma mercadoria. Ah, então eu vou ter paz com aquele povo, então eu vou dar minhas filhas para eles se casarem, vou pegar as filhas deles para eu me casar, para eu fazer um ambiente bem pacífico entre esses dois povos, né? Então, Gênesis 34:21, fala assim, esses homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. E eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as nossas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Então, irmãos, vocês verem como a mulher era sem nenhuma vontade própria e sem nenhum valor, né? Então, em Gênesis 12:11, também é interessante, irmãos, é bem interessante essa passagem, porque Abrão, aqui ainda era Abrão e Sarai, Gênesis 12:11, Abrão e Sarai, porque o Abrão e a Sarai entraram num povoado que eles acharam que era, vamos dizer assim, um pouco perigoso, né, para Abraão, que era no Egito, que Abraão pensou assim, a Sarai é muito linda, se os egípcios virem ela, é capaz que eles podem me matar. Então, eu já tive uma ideia, eu vou falar que ela não é minha esposa, que ela é minha irmã. Né? Não sei se talvez eles devessem ter algum tipo de parentesco, né, que os judeus se casavam muito, mas o mais importante, ela era esposa. E ele ofereceu a sua esposa para se prostituir com o faraó, para que ele tivesse paz, vamos dizer assim, né? Então, Gênesis 12:11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão. A gente não sabia se isso ia acontecer, né? Mas quem dentre nós agora teria coragem de chegar numa terra estranha e dar a sua mulher de presente, né? Para eles. E matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Verso 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa do Faraó. E
fez bem a Abraão por amor dela, né? Faraó agradou a Abraão por amor a Sarai, né? E isso aconteceu, irmãos, a gente vê que isso aqui é em Gênesis 12. Isso aconteceu de novo com a mesma Sarai, só que aí ela já era Sara e Abraão já era Abraão. Está em Gênesis 21 e aconteceu exatamente a mesma coisa, só que aconteceu com Abimeleque. Eu li num estudo que Abimeleque talvez não fosse o nome do rei dos filisteus, mas o título, como o faraó era um título do rei do Egito, entendeu? Porque em Gênesis 20, se o pastor quiser abrir, em Gênesis 20, verso 1, a gente vê a mesma situação, irmãos, acontecendo que que Abraão ofereceu a Sara. E, por exemplo, no verso 1 fala, e partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Aí Deus Jeová acabou dando sonhos para Abimeleque, dizendo que a Sara tinha esposo, né, era casada. Então, a gente vê que se repetiu, quer dizer, não foi uma coisa fortuita, né? E em Gênesis 26, aproveitando que a gente está em Gênesis 26, essa mesma situação aconteceu com Isaac. Então, era costume os homens oferecerem suas esposas quando eles estavam em terra estranha, para que não acontecesse nada com eles. Então, a gente vê que o valor da mulher era muito pequeno. Em Gênesis 26:6, fala assim, Gênesis 26:6, assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca. Né? Então, irmãos, pensa você na sua esposa, se você é homem, se você chegar no lugar e falar assim, olha, pode pegar aqui minha esposa, ela pode virar aqui companheira de vocês, porque, na verdade, não é minha esposa, é minha irmã, viu? Irmãos, é uma situação, no mínimo, assim, desrespeitosa, mentirosa, uma falta de coragem imensa, né? De enfrentar, de falar, não, olha, ela é minha esposa, né? Mas, porque se Jeová tinha prometido guardar Abraão, por que ele não ia guardar no Egito? Se ele falou que em Abraão todas as famílias iam ser benditas, que a sua descendência ia ser como a areia do mar, Jeová teria que guardar ele, né? Ele não precisava de mentir lá no Egito, ou mentir depois para Abimeleque, né? Bom, e vamos continuar, irmãos. A gente vê que essa situação de dar à mulher aconteceu também quando os anjos visitaram Ló. Né? Então, isso está em Gênesis 19:5, quando os anjos visitaram Ló, em Sodoma e Gomorra, que a casa foi cercada por aqueles homens depravados que queriam conhecer os anjos, esse conhecer é um conhecimento sexual. Aí Ló já se apresentou na frente e fala assim, olha, toma aqui as minhas 2 filhas, vocês fazem o que vocês quiserem com as minhas filhas, mas não toquem nesses homens. Né? Então, a gente vê que, assim, qual o valor? Qual o valor da mulher, né? E se eram anjos, eles iam ter poder tanto que eles tiveram para cegar aquelas pessoas,
né? Não precisaria de Ló ter feito esse tipo de barganha com aqueles homens, né? Está só para ficar registrado de Gênesis 19, de 5 até Gênesis 19, do verso 5 até o verso 8, tá? Que fala justamente isso. Mas outra coisa assim, muito parecida aconteceu em Juízes 19, que talvez seja interessante abrir, que um homem chamado Gibeá, ele recebeu, ele abrigou um viajante, e esse viajante tinha uma concubina, né? E a mesma coisa, os vizinhos cercaram a casa dele, né? Para conhecer sexualmente o viajante. Então, Juízes 19, 22, fala assim, isso, 22. Estando eles, né, o viajante e o Gibeá, né, estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. Você já sabe o que é conheçamos, né? Verso 23. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que esse homem entrou na minha casa, não façais tal loucura. Eis que minha filha virgem e a concubina dele, vô-las tirarei fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, esse homem não façais essa loucura. Verso 25, porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem, o viajante, pegou a sua concubina, lhe atirou para fora e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E depois essa mulher acabou falecendo, né? Então, as mulheres eram usadas, irmãos, usadas como objetos no Velho Testamento. E isso não tem nada a ver ao que Cristo trouxe. E isso, irmãos, é também uma circunstância muito forte para comprovar que o Deus do Velho Testamento, que permitia essas coisas, não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque Jesus reflete a vontade do Pai. E quando Jesus fala que nele, quem está revestido nele, quem está batizado nele, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego, ele está igualando os homens e as mulheres em sua importância. E a gente vê que, na época de Jeová, em que Jeová tinha todo o poder, não existia valor nenhum entre as mulheres. A gente vê que as mulheres, elas nem eram contadas no censo. E em Gênesis 46, 26, onde está falando quantas pessoas saíram junto com Jacó para ir até o Egito, né, que primeiro foi José, depois foram todos os irmãos de José. Aí fala assim em Gênesis 46, 26, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres, tá? Fora as mulheres, porque não interessa saber quantas são, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas, quer dizer, tinham 66 almas, fora as mulheres. Quantas mulheres será que tinham? 100, 200, 500, a gente não sabe, né? Porque os homens casavam com várias mulheres. Então, esse costume de não contar as mulheres adentrou no Novo Testamento também. Tanto assim que em Mateus 14, 21, que está falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? Porque tanto Mateus, Lucas, Marcos, João, eles ainda tinham a cabeça muito voltada com o que acontecia no Velho Testamento, né?
A gente sabe que a lei e os profetas duraram até João, desde então o reino de Deus é anunciado, mas foi devagarzinho. Vocês viram o que eu falei naqueles dias atrás que aconteceu com Pedro em Atos 10, né? Naquela visão do lençol. Então, Mateus 14, 21, fala assim, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, quer dizer, não precisa de contar quantas mulheres são, né? Porque, por exemplo, em Lucas 23, 27, a mulher é tão desvalorizada que parece que ela nem fazia parte do povo, né? Em Lucas 23, 27, é interessante que está falando de Jesus, né? Da crucificação, e fala assim, e seguiam grande multidão do povo e das mulheres, quer dizer, seguiu o povo e as mulheres. Quer dizer, as mulheres parecem que estão excluídas até do povo, né? Então, esse critério de não contar mulheres vem desde lá de Números, né? Daquele livro de Números, onde as pessoas eram contadas, porque se contava mais as pessoas que iam à guerra, né? Homens de 20 anos para cima que podem pegar em armas, né? Se vocês verem isso, já está em Números 1, né? Não precisa de abrir agora, mas em Números 1, quando é ordenado a contagem, é sempre só de homens, porque eram os que estavam aptos para a guerra, né? Então, irmãos, em Jeremias 8:9 também é uma coisa interessante, porque as mulheres elas eram tão objeto e joguete que em Jeremias 8:9 se fala de um castigo, e o castigo seria, as mulheres vai sair daqui, vai para lá, entenderam? Jeremias 8:9, vocês entenderam? Vocês vão entender que aqui está bem claro. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, quer dizer, um castigo, né? Que sabedoria, pois, eles têm? Portanto, darei suas mulheres aos outros, e seus campos a novos possuidores. Ah, você pecou, então vou pegar sua mulher aqui para te fazer castigo e vou dar a outra pessoa. Quer dizer, prostitui a mulher, né? A mulher que tem uma família formada, né? Outra coisa interessante, irmãos, eu vou correr mais um pouquinho, eu vou deixar aqui mais a referência, que é número 5, 14 até 27, eu não vou ler tudo isso, mas fala mais ou menos assim, o homem, ele tem uma suspeita que está sendo traído pela mulher. Aí ele vai fazer um teste de traição. Qual é esse teste? Ele leva a mulher até o sacerdote pega um jarro de água, raspa toda aquela imundícia, aquela sujeira de sangue, de terra, de gente pisando, e vocês sabem que naquela época não tinha quase nenhuma higiene, e coloca aquele pó, aquela cinza, aquele resto de animal morto, coloca no jarro d'água e dá para a mulher tomar. Se ela morrer, porque era uma água amargosa, uma água venenosa, se ela morrer é porque realmente o marido tinha razão, dos ciúmes. Agora, se ela sobreviver, é porque ela era inocente. Então, vocês veem a situação vexatória que as mulheres chegavam para provar a sua inocência, né? Porque o marido era ciumento. Ou então, quando a mulher, ao casar, o marido achava que ela não era virgem. E outra coisa, irmãos, eu já falei isso, eu vou repetir, porque às vezes tem pessoas que não que não viram os outros estudos. A mulher, isso daí é estatisticamente verificado na medicina, que a mulher virgem, em 20% das vezes, no primeiro relacionamento sexual, não tem sangramento. É o chamado ímen complacente. Então, 20% das mulheres têm ímen complacente. E em Deuteronômio 22:13,
Deuteronômio 22:13, se o pastor quiser abrir, talvez seja até interessante a gente ler, qual era o teste que eles faziam. Porque se o rapaz se casasse e ele achasse que a moça não era virgem, ele ia reclamar para o sacerdote. E eu só vou, assim, contextualizar, depois a gente vai ler. Se por acaso durante a noite de núpcias tivesse sangramento no defloramento, aí a moça ia, pegava os lençóis com sangue e apresentava lá para o sacerdote. Se por acaso não tivesse sangue no lençol, a gente vai ver o que acontecia com essa moça. Tá? Então, 20% delas acontecia isso. 22:13. Oi? Importante que a mulher não tinha palavra, né? Quer dizer, ela não podia Não. a versão dela, né? Não. Ela não tinha credibilidade, né? Ela não tinha credibilidade. Então, em Deuteronômio 22:13, fala assim: quando um homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela, a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, que é o lençol sujo de sangue, tomará os sinais da virgindade da moça e levá-losão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher e esse homem, porém, a despreza. Eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais de virgindade da minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então, os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o multarão em 6 ciclos de prata, quer dizer, vai pagar um imposto, né? Como se ultrapassasse um farol vermelho agora. E os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os dias, não a poderá despedir. Então, tinha lá os sinais de virgindade, não pode despedir. Agora, vamos dizer que a moça tinha um ímen complacente e não teve sangramento. Porém, se isto for verdadeiro, se a queixa dele for verdadeira, eles concluíram que foi verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então a levarão à porta da casa do seu pai e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Né? Então, a gente vê assim como a mulher era tratada no Velho Testamento, irmãos. E isso, depois de Cristo, foi totalmente mudado. Por isso que a acepção de mulheres pertence ao velho concerto de Jeová. E Jeová determinou isso na sua lei. Isso é determinação de Jeová. Então, a gente vê que no livro de Atos, essas coisas começam a se modificar. Em Atos 8:12, a gente vê uma situação nova, porque João, ele tinha o costume, né, do batismo do arrependimento. Esse batismo do arrependimento tinha muito mais a ver com Jeová do que com o batismo do sepultamento, que foi o batismo de Jesus. Porque o batismo de João, irmãos, era um batismo que era para reconciliar o homem com Jeová. Eu estou arrependido porque eu pensei mal de Jeová, então eu vou me batizar para eu me reconciliar. É um batismo de arrependimento. Inclusive, no Novo Testamento, qualquer dia a gente pode esmiuçar melhor isso, no Novo Testamento, tem uma passagem que eles falam assim, eles foram batizados em quê? No batismo de João. Então vamos batizar agora no batismo de Jesus, que é o batismo do sepultamento, né? E eu não tenho notícia, e eu procurei na internet para ver se tinha alguma menção
se João Batista, se ele batizava mulheres. Eu não achei nenhuma menção, irmão. Se alguém tiver alguma menção que João Batista batizava mulheres, me fala, porque eu acho que João Batista batizava somente homens. E aqui, em Atos 8:12, está falando sobre Filipe, né? O Filipe estava proclamando o evangelho de Cristo para eles. E aí o verso 12, Atos 8:12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então, a gente vê aqui que no livro de Atos, as mulheres já estão igualadas aos homens, né? Porque antes a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, a mulher não podia fazer votos, a mulher era entregue pelo marido para que ele não sofresse nenhum dano, ou até Ló queria entregar as filhas para que os anjos não sofressem dano. A mulher não tem valor nenhum. Então, eu acredito que João não batizava mulheres, tá? Isso aí eu não tenho certeza, eu procurei para ver, procurei na Bíblia, procurei em estudos na internet sobre o batismo de João e realmente eu não achei, né? Então, a gente vê que no Novo Testamento, as mulheres, elas têm um valor tão grande que aos ministros do Evangelho é aconselhado que eles tenham apenas uma mulher, sendo que era costume dos judeus terem várias mulheres concubinas, né? A gente vê, né? O maior exemplo foi Salomão, né? Que se deleitou sensualmente, né? Com 1.000 mulheres, né? Que as mulheres tinham aquela função sensual, aquela função carnal, né? De procriadoras também, né? Então, irmãos, a gente vê que no Novo Testamento a mulher é como se fosse um ser a ser protegido, a ser amado. Tanto assim que Jesus, ele faz um paralelo entre ele sendo noivo e a igreja sendo a noiva, né? Então, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, o homem deve amar a mulher. Cristo se deu pela igreja, morreu pela igreja, né? Se contrapondo lá o que aconteceu com Abraão e com Isaac, né, que entregou a mulher para ele não morrer. Não, em Cristo é diferente, ele se doa pela igreja. E aí, o que ele quer da igreja? Que a igreja o ame. E quem ama se submete, porque é fácil se submeter a quem nos ama. Logicamente, irmãos, é muito difícil se submeter a quem nos castiga, a quem nos judia, como Jeová fez com a sua igreja no Velho Concerto, né? Então, as pessoas tinham Jeová como Deus por temor e não por amor. Então, as pessoas respeitavam a Jeová porque elas sabiam que se elas não obedecessem, não o respeitassem, elas seriam castigadas, talvez até fulminadas, né? Agora, quando Jesus vem, não, ele conquista a sua igreja com amor, com a sua vida que ele deu à igreja. E aí ele faz um paralelismo. Assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, os maridos têm que amar e se entregar pelas esposas. E aí fica muito fácil, irmãos, as esposas se submeterem aos maridos. Não subjugadas, mas em amor, em consenso, em sabedoria, para que tenham uma convivência harmoniosa. Porque se dois são bicudos, dois querendo mandar, dois no topo, não cabe, né? Então, a mulher acaba sendo a coluna,
né? E a coluna é uma estrutura muito importante, porque se a coluna se abala, se a coluna não vai bem, o templo cai, né? A construção do templo cai, a construção da casa cai, né? Então, isso está em Efésios 5:25, eu acho que vale a pena ler, porque é um verso muito bonito, é um versículo muito bonito, que está, isso que eu acabei de falar, está em Efésios 5:25. Isso. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Né? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Cristo não deu a igreja para ele se safar. Lembra daquele estudo que a gente fez? Cristo não desceu da cruz. Né? E para terminar, irmãos, que já está quase acabando o tempo, para terminar, eu só vou ler mais umas 2 passagens. 1 Pedro 3, que fala exatamente isso. Se o marido ama tanto a esposa, a ponto de se entregar por ela, fica fácil ela se sujeitar. E a gente vai ver aqui que a mulher que está sujeita não é porque ela virou capacho, não, ela inclusive tem um valor. Como eles deram um paralelo para aquelas pessoas, irmãos, no tempo de Pedro, eles tinham um pouco ainda da cabeça do Velho Testamento, de achar que o homem era superior. Aí Pedro falou, olha, quando essa mulher se sujeita ao marido, ela é como um homem interior dela. Então vamos ver, 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra de Deus, né, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, só pelo amor delas, né? Verso 2, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos. Verso 4, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, irmãos, como é importante a postura do equilíbrio. Como eu disse, homem e mulher estão no mesmo patamar, mas isso não quer dizer que eles são iguais. Eles são diferentes, eles se complementam, né? Porque se fossem iguais, não se encaixavam. O convexo não se encaixa no convexo, o convexo vai se encaixar no côncavo, né? Porque quando Cristo, irmãos, nos liberta, ele nos liberta para que nós não entremos novamente no jugo da lei, né? Então, irmãos, eu queria falar isso sobre a acepção de pessoas, que Velho Testamento está coalhado com dezenas, eu não falei do estupro da Tamar e outras situações vexatórias, né, que Davi nem puniu o filho dele, né, o Aminon, que cometeu aquele estupro. Tem várias passagens bíblicas que mostram que a mulher, na época em que Jeová reinava absoluto, não tinha nenhum valor, nenhuma determinação diante dos pensamentos dela. Ela era um animal, praticamente. E Cristo nos elevou. Cristo nos igualou, tanto em nacionalidade, como em raça, como em cor, como em situação profissional, ser escravo, ser livre, ser rico, ser pobre. Todos somos iguais diante de Cristo. E até eu ia falar uma coisa semana passada, acabei não falando, eu só queria encaixar aqui no finalzinho, falar em 1 minutinho, irmãos, que existia uma acepção muito grande de pessoas também no Velho Testamento, de pessoas defeituosas.
Tanto assim que Jeová, não precisa de abrir, pastor, mas em Levítico 21, 17 até 21, fala que a pessoa de nariz chato, de braço comprido, de orelha torta, não sei o que, não poderia servir no templo, né? Mas aí eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 4:11, que é o último verso que a gente vai ler, que fala exatamente quem fez as pessoas doentes, quem fez o bebezinho doente, quem fez a doença, quem fez um bebê mal formado, né? As pessoas perguntam muito isso. Então vamos ver aqui, Êxodo 4:11 dá a resposta. E disse-lhe o Senhor, né, Jeová, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Por isso, irmãos, que a gente fala que quem formou o homem fisicamente foi Jeová. Então, se nós somos corruptos, imperfeitos, ficamos doentes, nascemos muitas vezes com defeitos, não, isso não se atribui ao Pai, não é, isso aí não é a vontade do Pai, irmãos, porque nós fisicamente somos criaturas de Jeová, esse é o velho homem, que tem que se renovar no batismo, tem que vir um novo homem para ter comunhão com Cristo. Porque esse velho homem feito por Jeová não vai herdar o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus é o novo homem formado em Cristo, né? Então, irmãos, isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, que Deus possa abençoar. Nós aqui estamos só seguindo a Bíblia, e a Bíblia prova que Jeová é um Deus que não tem nada a ver com o Deus Pai. E Cristo não tem nada a ver com Jeová. Cristo é o espelho do Pai, Cristo reflete o Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe.